Preparados aí, cada um com o seu bichinho? Começar aqui essa live gostosa, dessa interação aqui que a gente tem com esses animais gostosos. Muitas vezes a gente tá meio aí triste, um pouquinho mais acanhado, mais introspectivo, e sempre vem um bichinho nosso, né? Pra trazer essa alegria, interagir. A Mel vem, onde a gente tá ali meio quietinho, a Mel vem com a bolinha. Taca a bolinha na gente. Tem até uma piadinha interna aqui, minha e do Júnior. A gente tá sentado meio triste, a Mel vem, taca a bolinha na bunda. Pra você dar risada, levantada ali e começar a jogar bolinha e movimentar a alegria. E é muito isso que a gente tá precisando, né? Como é que vocês estão aí, esses dias aí de quarentena? Como vocês estão aproveitando aí? O que vocês têm refletido? Tem feito, né, movimentado? Então, eu percebi muito assim, muito engraçado aí nesses dias de que a gente sempre reclamou muito, né, de que não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra aquilo, tô sempre na correria, e aí agora todo mundo com tempo em casa e todo mundo reclamando, né? E aí, nossa, o que eu faço agora? E que saco, né? E isso trouxe bem a reflexão de o que a gente tem a aprender, né, com toda essa situação. E esse looping, né, que a gente tem vivido, às vezes, do não focar naquilo que nos traz alegria, naquilo que nos traz a serenidade no coração, o foco onde está o nosso coração, né? E muito disso também do conseguir ouvir, né, o nosso corpo e o que ele precisa, o que a gente... Porque aí veio, né, às vezes um pouco aí da calmaria que as pessoas pediram, né? De conseguir estar em casa e conseguir relaxar e ter um tempo mais para ler um livro, para curtir a família, né, para colocar alguma coisa em ordem e não conseguir muito aproveitar, né, isso tudo. E então assim, essa reflexão, né, que a gente traz de toda essa questão que a gente está vivendo e do tempo e o quanto a gente para ouvir um pouco o nosso corpo. Isso muito que eu quero conversar com vocês também. Porque o bicho, né, o nosso animalzinho, ele sente essa vibração, né? A comunicação com eles não é verbal, é vibracional. Então, eles interagem muito com a gente nesse sentido, né? Mais do vibracional. E o que vocês vibram, o que vocês notam que vocês estão vibrando também aí nesses dias, né? Isso que é legal, que eu quero pôr um pouquinho também vocês a refletirem sobre isso e trazer as dúvidas de vocês, porque é a partir daí que às vezes o animal sente o nosso desequilíbrio ou até a nossa vibração de alegria e o que movimenta isso tudo também no animal, né? A Karina colocou aqui, né? De que forma posso influenciar a energia do meu dog? Então, Ká, mais ou menos isso, né, que eu tava falando com vocês. O animal, a linguagem dele não é verbal. A linguagem do animal é muito vibracional. Então, ele entende o que a gente vibra. Muitas vezes, às vezes, né, a gente encontra alguém que fala, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? A gente tá trincado por dentro, a gente olha, ai, tá tudo ótimo, nossa, tá tudo bem, né? Mas não é isso que a gente tá vibrando. Muitas vezes as pessoas, a gente se limitou muito, a gente focou muito na comunicação verbal e desconectou um pouquinho também desse nosso instinto, que é muito o que o animal tem, da percepção. Isso que a gente expande, né, e comunica muito a partir da nossa... Quando a gente expande, né, para esses cursos, né, de expansão de energia, de autoconhecimento, então a gente aprende, né, a religar essa comunicação energética. E é isso que o animal sente. Então, muito importante, o que eu sempre falo para todo mundo, a gente não renegar o que a gente está sentindo, o que está vibrando. Olhou, viu aqui aquela vibração. Nossa, agora eu estou nessa vibração de um pouco de medo, um pouco de pânico, né? Uma vibração um pouquinho instável. Então, o que eu faço? Eu olho para isso, sinto isso, porque se a gente renega, ai não, tá tudo ótimo, tá tudo bem, né? Faz aquela caras e bocas, põe a nossa máscara, que muitas vezes a gente precisa às vezes pôr a máscara e esconde, né, essa sensação. Então, olhar para isso, sim, às vezes precisou pôr a máscara, coloca, mas o animal enxerga além disso, porque ele enxerga o vibracional. Então, o que é a dica, né? É a gente olhar para aquilo que a gente está vibrando, aquilo que a gente está sentindo. Então,
Começou a sentir uma instabilidade, ok, deixa eu olhar para isso. O que que é isso? Nem sempre, né? Às vezes é um pouco desafiador, mas olhar, né? Olhar para essa sensação, entender de onde ela vem, o que ela é, o que ela está dizendo no seu corpo, o que ela está reverberando no seu corpo. E é isso que eu quero trazer muito para vocês. Aqui nessa live vai ser bem curtinha, né? A gente não tem muito tempo, mas eu quero trazer isso para vocês na palestra que a gente vai dar no dia 3, que a ideia é trazer dinâmicas para vocês começarem a entender a linguagem corporal de vocês, que é isso que o animal sente. E a partir disso, do que a gente começa a entender e trabalhar essa emoção na gente, né? Aí a gente consegue sentir, porque a emoção é tudo aquilo que às vezes está muito represada, né? Está muito ali conturbada, que a gente às vezes quer esconder para baixo do tapete. O ideal é trazer essa emoção, destrinchar ela, trazer ela para o sentir, sentir no corpo, sentir nas suas células, trazer o entendimento, né? Para que a gente possa continuar fluindo. E é isso que o animal auxilia a gente, né? Porque ele vive o momento presente, o aqui e o agora. Ele não fica ali preso, né? O que está vibrando, o que está acontecendo, as preocupações, né? Que a gente tem. Então, ele é ali o presente, ele ensina pra gente o estar no presente e sentir, né? Ter o sentimento, sem represar emoções. Então, a gente conseguindo ordenar isso, Cá, é onde a gente vai conseguir fluir e melhorar tanto a nossa energia, quanto do nosso lar, quanto dos nossos animais. É verdade, né? A Érica colocou aqui, vejo que tem muita gente despertando mesmo, né? Os nossos bichos sentem, sim, eles sentem toda essa vibração. Uma coisa que eu senti muito, conversei muito, né, com muitas pessoas que também trabalham, né, com essas terapias energéticas, os animais deles, né, os pets sentindo mais, dormindo mais, ou com alguma questãozinha assim, bem leve, né, uma alteração leve de comportamento, e a gente fazendo a leitura desse animal, a gente vendo que isso é energético e que o animal está pegando do coletivo, né. Tem até uma cliente minha, uma querida amiga, que ela até me escreveu, ela falou, Pri, na hora do tal do panelaço aí, dessa, né, revolução aí que a galera fica fazendo, os gatinhos dela ficam super agitados, né? E não é nem só pelo barulho, porque ela falou tem vários barulhos, muitas outras vezes que eles nem ligam, mas é a energia, é a frequência, né? E aí, né, o quanto a gente escolhe inflamar isso também, ou, peraí, onde eu vou vibrar, onde que eu vou estar colocando a minha atenção e a minha vibração, né? E é isso muito também no nosso dia a dia, na nossa vida. Aí aqui o Drico, cadê? Temos que nos concentrar mais na nossa vida e dar mais atenção às pessoas que gostamos. E isso faz refletirmos sobre tudo. Sim, verdade, né, Dri? O Dri é um querido amigo, irmão de infância, irmão de alma, na verdade, e desde a infância nessa vida. E que ele tá lá em Portugal, então a gente vê, né, o quanto a gente realmente, Dri, nesse período, o quanto a gente tem que dar importância realmente para o que é importante, pessoas, a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Eu falei muito até num videozinho que eu fiz breve aí essa semana, que a gente estava muito focado, né, nessa loucura de vida que a gente estava no ter. E a gente desfocou do ser, do nosso corpo, né? Então, eu quero muito, muito, muito que vocês participem, eu quero trazer para vocês e trazer isso para vocês, né, com mais tempo, até que a gente vai fazer isso na palestra, a prática para poder sentir, né, aprender a sentir o corpo de vocês. Peraí que eu preciso pôr o Marcos aqui com a gente. Vamos lá, transmitir ao vivo. Chegando aqui com a gente. Enquanto isso, deixa eu ler aqui um pouquinho mais do que vocês escreveram. Dri, muitas vezes ficamos em pânico com toda essa situação, mas temos que pensar, tudo tem um propósito. Oi, Marcos! Tudo bem? Ô, Priscila, tudo jóia? Tudo jóia! Então, vamos Como lá. é que estão as coisas por aí? Tudo Vamos tranquilo. lá. Tava batendo um papo aqui com o pessoal, a gente estava falando um pouquinho, né, sobre a vibração, né, como tá a vibração aí hoje em dia, né, tudo que está inflamado aí, das reclamações, dos pânicos, né, do pessoal. Então, vamos lá, bom, para quem não me conhece aí, que é do Grupo do Mar, eu sou a Priscila, eu sou veterinária, eu trabalho com a terapia integrativa energética com os animais, tenho muitas técnicas aí que eu trabalho,
E tô aí com um trabalho em conjunto com o Marcos, começando aí nessa live. Temos muitos projetos legais aí para vocês. E aí, para a gente poder trazer essa interação, auxiliar vocês com o nosso conhecimento, né? E trazendo essa calma ao comunicar com o corpo, que é o que eu estava falando com vocês até agora, essa comunicação energética para equilibrar a gente, a casa e os animais, né? Mas, se apresenta aí para minha galerinha também. Verdade. Bom, de fato, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, a minha especialidade é homeopatia. Também tenho formação em psicanálise clínica e trabalho hoje muito com constelação familiar veterinária, né? Então, eu e a Priscila, nós estamos completamente alinhados, né, no nosso trabalho. A gente desenvolve um trabalho diferente, mas muito parecido. É difícil explicar, mas... que se integra, voltado... né, Mar? Oi? É um trabalho que se integra, né? A gente trabalha técnicas diferentes, mas que elas se integram, se conversam muito bem. Exatamente. Tem a mesma função, que é trabalhar a família, né? Eu e a Priscila somos terapeutas familiares, né? A gente não vê somente o animal, mas considera toda a família, né? A família como um todo. E a gente tem vários projetos e resolvemos fazer essa live, é a primeira de muitas, onde a gente vai tentar entender um pouco o que está acontecendo, né? E tentar ajudar os animais e as pessoas, né? Isso, é verdade. E aí, assim, a gente quer conversar um pouquinho com vocês. Essa live, ela é bem breve, né? A gente tem um período aí um pouco curto, mas a gente queria trazer para vocês um pouquinho, né, disso, um auxílio, né, para vocês do que a gente trabalha, o que a gente tem sentido desse momento e algumas dicas para vocês também, para vocês trazerem a calma nesse momento, né, alinhar a vibração de vocês, a comunicação de vocês com o animal e pegar as dúvidas, tragam dúvidas de vocês para que a gente possa auxiliar, aproveite esse breve momento, mas que a gente pode auxiliar muito vocês no que vocês estão vendo e sentindo aí. Tanto de vocês, quem tem bicho em casa, quem tem o petzinho, ótimo, porque consegue visualizar bem essa interação. Quem não tem, o que tá sentindo, como é que tá, né? Porque é legal quando o animal sinaliza bem, né? Às vezes a gente vai jogando para debaixo do tapete as nossas emoções, né, Mai? E fingindo que não tá vendo, o animal sinaliza muito bem. Então tragam pra gente essas dúvidas que vocês tenham. No dia 3 a gente vai ter a palestra vai ser fechada, tá? Não vai ser aqui aberta, porque nós vamos ter um tempo maior com vocês. Nós vamos trazer práticas para você. Vai ser online, era presencial, mas por conta de toda essa questão a gente vai fazer ela online. Mesmo assim vai ser bem gostoso, porque a gente vai conseguir trazer práticas mais dinâmicas para vocês. Por isso que vai ser fechado. Então, vocês têm aí uma semaninha para conseguir ir interagindo com a gente. Escreve no direct, manda WhatsApp para mim, para o Marcos, ou direct aqui nas redes sociais, que aí a gente vai encaixando vocês nessa sala, que vai ser virtual, tem um número limitado, então corre aí quem quer para a gente poder trabalhar aí bastante interação e bastante prática sobre esse assunto, né, Mar? É verdade. Antigamente, né, Priscila, nós veterinários, nós acreditávamos que a doença era exclusividade do animal. O animal adoecia porque ele tinha uma genética, porque ele tinha uma questão ali que devia ser tratada especificamente. Hoje, a gente entende, né, Priscila, que o animal ele é um bioindicador de saúde e de doença do sistema familiar. Né? Então, quando a pessoa tem um animal com problema, não é o animal que está com problema, é o sistema familiar que está com problema. Então, tanto eu quanto a Priscila, apesar de trabalharmos com técnicas diferentes, nós temos um olhar completamente sistêmico para o problema. Sim. O animal ele é permeável às emoções humanas. E o que nós estamos vivendo atualmente? Emoções complexas, saindo da zona de conforto. Acho que nós estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa vida, né? Porque é um momento que a gente tem a oportunidade de nos transformarmos, mas é óbvio, a dor, né? E há um pouco de sofrimento. Isso, Priscila, passa para o animal, né? Exato. E a gente precisa ajudar as pessoas a terem essas sensações melhores, a passar por essa situação melhor, para o animal ficar melhor, né? Exatamente, e é isso mesmo, né? E foi bem que você falou, né, Marcos? E é isso que eu quero que vocês me digam também muito o que vocês estão sentindo. Lógico, no início de tudo, qualquer coisa que vem na nossa vida, né, a primeira coisa, tudo que é diferente já causa um pânico, né? Já causa um... né? Você prende ali, né? Então, mas o quão é importante a gente olhar para todas as situações sempre o copo meio cheio, né? E não meio vazio. Olhar com uma perspectiva de transmutação,
com otimismo, né? Com um foco mais elevado. Então, a importância, o que esse momento pede muito, não só esse, como muitos, que a gente passa também, não só mundial, mas também na nossa vida. Olhar sempre com o olhar da transmutação, da possibilidade do presente, né? Sempre encarar que presente que está acontecendo aqui, o que eu posso tirar de melhor dessa situação. Porque aí a gente conseguindo manter esse padrão elevado, a gente consegue manter o nosso sistema familiar, a nossa vibração, a nossa energia e, consequentemente do animal. É uma coisa super importante, né, que você falou, Má, que, na verdade, há um tempo atrás, né, recém-formada, a gente via muito que não tinha tanta expansão, né, dessas terapias mais integrativas, né, nem para a gente, nem para os animais, e eram encarados como bruxos, né? Então, a gente começou a crescer isso também, né, na veterinária, assim como cresceu na medicina humana, né, um olhar integral para o ser. O ser não é só a dor de cabeça, aquela enxaqueca que está ali, persistente, vamos tratar, entupir de remédio. Vamos olhar para isso, entender esse movimento, entender o que vem com a vibração desse sintoma, né? Que está nesse indivíduo trazendo um sintoma, mas ele também traz um sintoma ali de toda a situação familiar, de toda a situação de antepassados, daquilo que a pessoa também está vivenciando em trabalho, em emocional, em relacionamentos, é um reflexo, né? Então, não é só o entupir de medicações, é sim associar e integrar a medicina, toda a arte, né, que vem com a medicina, toda a beleza e todo o tratamento focado, sim, né, com a medicina, mas integrar também, olhando esse ser como um todo. E é isso que eu também sou apaixonada na acupuntura, né? Porque a gente olha o ser como um todo, o indivíduo como um todo, sem generalizar, né? Verdade. Nós demos um salto quântico, né? A tônica do momento é essa visão integrativa e sistêmica das famílias, né? Tanto é verdade, né, Priscila, o quanto a gente observa que as doenças dos tutores, elas estão diretamente relacionadas com as doenças dos animais e vice-versa. Há uma ponte aí de mão dupla entre um e entre o outro, né? Então, quando um animal adoece na casa, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para verificar o seguinte: o que está errado no nosso sistema familiar? Aonde eu posso melhorar, né? É o que falava Freud, né? Qual que é a minha responsabilidade sobre tudo que me acontece, né? Então, em vez da gente ficar na posição de vítima, muitas vezes o que a gente devia fazer é trazer para a gente a nossa responsabilidade. Nós estamos num momento de grande crescimento e de adquirirmos essa autorresponsabilidade, né? Para consigo e para com o outro e para com o animal também, né? Exatamente, que o animal está aí para nos auxiliar, né? Nessa trajetória, nessa nossa passagem aqui e nos auxiliar com o melhor, né, que ele traz para a gente, que é o amor incondicional, ensinando para a gente o amor incondicional, o estar na presença e o quanto a gente precisa realmente olhar, né, Má, com esse olhar de leveza que o animal olha para tudo. A gente que está muito na rotina, a gente vê, né, às vezes o animal tem ali questões graves de saúde. Eu trabalho muito com acupuntura e muito reabilitação e às vezes eu vejo, vem animal amputado para fazer sessão e o bicho, ele tá bem ali. Ele não tá olhando para aquele membro que ele perdeu, naquele vitimismo, naquela dor, naquele sofrimento exagerado. Ele tá andando, ele tá abanando a cauda, ele tá te lambendo, ele tá reagindo. E muitos tutores, muitas vezes falam para mim, nossa, que ensinamento que o meu animal trouxe, né? Porque eu relutei, eu não queria jamais mutilar ele, eu não queria mutilar o corpo dele. Ai, mas que dor, imagina o que ele sente. É natural a gente ter isso, né? Estamos humanos, então é natural a gente ter essas percepções, mas é muito importante a gente sair, como você falou, do vitimismo, entender a nossa real responsabilidade em todas as situações em que a gente vive, estar no momento presente, com todo o amor incondicional que o animal ensina pra gente, e encarar, e seguir, né? Porque temos um amparo, a gente tem um amparo, o que quer que as pessoas acreditem, tem um amparo, tem uma energia que nos criou, né? E ela nos move, ela está nos orientando no onde seguir.
Só que se a gente fica na lamentação, no vitimismo, na dor exagerada, a gente não consegue expandir para o quê? Para o aprendizado, né, Má? E é aí que o animal sinaliza, né? Não tenha dúvida. Nós, Priscila, emocionalmente somos infantis, né? Crianças Nossa. mesmo. A gente tem uma grande capacidade tecnológica, né? Nós Aham. vamos para a Lua, a gente faz live no Instagram, etc, né? Mas emocionalmente, a gente é muito precário. Diferente do animal. Ele não É, tem essa capacidade cognitiva, tecnológica. No entanto, ele tem um amor que a gente precisa aprender, né? A gente não entende esse amor dele ainda, né? Como é exato. importante a gente entender essa situação, e você falou aí, né, do cachorro amputado, né? Esse é um grande Exato. ensinamento para essa tutora, né? Exato, Por que exato. que ela adquiriu um animal que amputou, que teve que amputar uma pata? Esse é um grande Exato. ensinamento para trabalhar Exato. as perdas, o apego, né? Exato. Ressignificar situações da vida, né? A Sim, gente está exato. aí com todo esse aprendizado, né? Que quem tem um Exato. olhar de aprendizado é um prato cheio, né? Quem É tem um olhar lógico. e vai para o sofrimento aí também é um prato cheio, né? Exato. E aí, conta pra gente o que vocês acham, quais são as experiências de vocês, né? Quais são as dúvidas de vocês. E eu queria falar um pouquinho aqui, Má, falando, né, trouxe aí, a gente tem muito caso clínico, né, que a gente tem do tanto que a gente vê, porque a gente olha pro animal e já enxerga ali, né, a família toda, todo o sistema familiar, né, a gente vê com esse olhar, com tudo que a gente trabalha. E eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês, quem não conhece a história, o Marcos participou, Marcos, estamos aí junto, né, na jornada faz um tempão. E quem não sabe da historinha da Mel, né, da minha cachorra. Ela tá ali, por ali, descansando, mas aqui é a canequinha dela. A Mel, ela teve um tumor no pulmão, né, 3 anos atrás. E aí, quando a gente descobriu, né, Má? Eu tive, sim, eu entrei no vitimismo, sim, gente. Estamos humanos, tá tudo certo. Isso que eu quero trazer para vocês com essa minha experiência. Tá tudo bem, sentir o pânico. Tá tudo bem, chilicar. Mas assim, dê um tempo para isso. Se dê o tempo e olhe para isso. E conte com as pessoas. Por isso a gente está dizendo, estamos aqui, temos essa prática, toda essa prática clínica e essa visão integrativa. Então, eu lembro, eu liguei imediatamente para 2 pessoas e uma delas foi o Marcos. E eu falei chorando ali, mas você não sabe, olha o que aconteceu e tá aí. E aí o que eu faço? Fui eu, é culpa minha, porque é pulmão, é tristeza, o que eu não trabalhei. Desesperei. E as 2 pessoas que eu conversei, e um deles, né, o segundo deles foi o Marcos, falou, Pri, calma, vamos olhar para isso. E me trouxe a realidade, eu trabalho com isso, mas gente, ali eu tava como proprietária, tava como humana. E aí eu parei, então eu dei uma xícara de café só pro meu chilique, tá, gente? É isso que eu quero que vocês façam. Não é para servir um banquete, tá bom? Convidar para passar férias em casa, curtir aquela melancolia, o vitimismo. Não. Uma xicrinha de café bem curta, entende aquele sentimento, conte com as pessoas e olhar para aquilo. E a gente conseguiu, né, brevemente trazer aqui para vocês, depois quem quiser conversar mais sobre o caso dela, a gente conversa, que a gente não tem muito tempo. A gente conseguiu salvar a vida da Mel. Integrando, tá, gente? Toda a medicina, tudo, fizemos cirurgia, sim, mas a gente trabalhou ela energeticamente para que ela pudesse entrar numa cirurgia, né, Má? Porque assim que a gente viu, ela não poderia entrar numa cirurgia. E foi dito isso, foi visto isso. Ela não entraria, ela não conseguiria. Ela já era idosinha, 11 aninhos de idade, então ela não ficaria bem e não daria para operar. É tirar um pulmão, tá, gente? De um cachorrinho de 4 quilos e um tumor de 4 centímetros. Não era fácil, tá? Eu chiliquei até pouco, né, Má? Foi, mas foi suave. chiliquei. Foi suave. Chilicou, É chilicou, lógico. chilicou. Mas assim, entender, ok, tá tudo bem sentir. Tá tudo bem passar por isso. Era um tumor gravíssimo, um dos piores tumores que tem na veterinária, tá? E onde minha querida amiga oncologista falou para mim, Pri, mantém firme aí, continua o que você está fazendo, que eu não entendo nada dessas bruxarias que você faz, foi bem assim que ela disse, mas continua porque é grave. E a sobrevida são 6 meses. E sabe quantos anos tem isso, gente? 3 anos. Ela vai fazer 14 anos agora, no dia 12 de abril. Então, assim, eu acreditar, gente. Entender. Então, foi um trabalho, né, Má? Muito intenso. Usamos todos os recursos que a gente tem, tá?
na clínica, na parte clínica e cirúrgica da veterinária, porque nossa formação é essa, a gente não vira as costas, nem pede para que ninguém vire as costas para isso, mas a gente integra, entende o emocional, sustenta o emocional, sustenta esse padrão vibracional, para que tudo possa caminhar junto, né, Má? E foi isso que a gente fez, passou pela cirurgia, passou por todos os tratamentos energéticos e continua até hoje, porque ela é meu laboratório, tá, gente? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Vivenciem as emoções, sintam as emoções, que é para não represar e deixar, trazer o integrar, né, de todo o tratamento. Entender o energético também, né, Má? O que você acha? Agora, gente, que medo, a visão do Marcos sobre os meus chiliques. Vamos lá, todo mundo ouvindo? Na verdade, dar um lugar para o chilique, né? Todo sofrimento, toda dor, você precisa dar um lugar. Não adianta a gente excluir essas emoções. É o contrário, a gente dá um lugar, aceita como está acontecendo, né? Agora, Priscila, tem uma pergunta do Luiz, que ele relaciona o câncer com as emoções, a energia da família e tal, exato, né? Eu gostaria de falar um pouquinho. Eu escrevi um livro agora, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, de Bert, né, que eu pego a técnica de Bert Hellinger e levo para veterinário. E a gente observa, Priscila, que as doenças crônico-degenerativas, câncer, alergia, doença autoimune, etc., etc., está ligado a exclusões do sistema familiar. Exato. Então, o que é isso? O que são exclusões? São crianças não nascidas do sistema familiar humano ao qual o animal está inserido, pessoas que são descartadas da família, às vezes porque tem algum vício, tem alguma psicopatologia, né? Então, em gerações passadas, essas pessoas foram excluídas. E essas pessoas excluídas acabam se ligando numa pulsão de morte do animal. O animal entra no lugar delas. E nessa pulsão de morte, o animal desenvolve essas terríveis doenças. O câncer é um deles. Então, é muito importante, dentro desse processo, incluir esse ancestral que está excluído dentro do sistema familiar e o animal melhora. Nós trabalhamos muito com pacientes oncológicos, Luiz, e tem resultados impressionantes. Priscila, queria saber a sua opinião agora. Legal, toda a visão também aí energética com as técnicas que eu trabalho, corretíssimo, né, também, toda essa abordagem que você trouxe, é bem para isso que a gente olha, e também olhando ali, né, para a emoção que vem ali, o sentimento, é um sentimento que está ali, que ele se densifica por ele não ter sido visto, como o Marcos trouxe ali, então também, sim, de um excluído, mas também nesse sentido pode ser uma exclusão daquilo que você renegou, daquilo que você não sentiu, daquilo que você não vivenciou, não se permitiu vivenciar, ok? Então, muita coisa, eu gosto muito de ver também a metafísica, né? Então, quais os órgãos, onde que está esse câncer, qual é esse histórico familiar também. Então, assim, o tumorzinho da Mel, por exemplo, foi um tumor bem grave, tá? Um adenocarcinoma, o Luiz é meu veterano, me aplicou trote, e o Luiz, então, era um adenocarcinoma, um tumor grave, e né, a gente não tinha nem muito ali o que fazer, não responsivo muito à quimioterapia, ainda mais pela raça dela, pequena e tal. E pulmão, o que é o pulmão? É o órgão que ele represa e ele pega todo o movimento de tristeza, né? Tudo aquilo que não é sentido e toda a tristeza que vai sendo absorvida e o que num tumor? Densificada. Porque aí vira ali, ó, tô aqui, ó, tô um nódulo, agora você me vê? Então olhe para isso. E foi o que me deu o pânico, tá? Porque eu remoía muita tristeza, muitas coisas que, né, até brincava com o Marcos, que antes, apontava, vem dali, vem dali, vem dali, vem dali. Não, vem daqui, tá? Então, também tudo que a gente está vivendo nessa situação. Vem dali, o governo, a doença, a China, O que a gente está fazendo? O que você está trabalhando e o que você está reverberando a partir de você para que aquilo mude? Porque se você não trabalha, e no caso, um tumor, ali um câncer, pulmão, tristeza, o que você não trabalhou, não viveu e não sentiu, que densificou ali. Aí você tem que olhar, tá? E foi o que a gente tudo trabalhou na Mel.
A gente trabalhou toda essa base desse sentimento, tá? Sentiu ele, entendeu ele, trabalhamos ele energeticamente, ele a gente conseguiu acessar esse tumor cirurgicamente. Era uma previsão de 3 dias de UTI e ela ficou 12 horas em UTI no respirador, tá? O cirurgião até queria me matar, meus amigos também que estavam ali cuidando dela na UTI, o pessoal do hospital falava, não, pelo amor de Deus, você tá louca. Não, vamos lá. Porque o emocional estava trabalhado, então a recuperação foi muito boa. E tá aí o resultado. Então, o câncer é algo que a gente não vê, que a gente reluta em ver, que a gente deixa ali escondidinho, né? E aí relacionar muito também com o órgão, né? A metafísica daquele sentimento que tá ali naquele órgão, ok? Tudo bem, Ma? Algo a acrescentar? Não tem. Tem Tá. uma pergunta. A tutora falou assim sobre a relação da convulsão do cachorro, porque ela precisa aprender. Isso, então, exato. Se você quiser começar. Então, assim, a convulsão, ela tá ali, é algo do que, na verdade, essa é a Karina, o animalzinho dela é o Tufo, que eu faço acupuntura nele. Ela recolheu ele de rua, né, e ele apresentou ali os episódios epiléticos. Então, assim, a gente tem que olhar naquele contexto também. Não é generalizar, tá, gente? Por isso que eu amo muito a acupuntura. A gente não generaliza nem na terapia integrativa os casos, o que o animal tem, generalizando, é convulsão, é câncer, o que é, e generalizar isso. Não, é olhar cada caso em específico. É um animal que veio de recolhimento de rua. Então, a gente não sabe o que esse animal também ali passou. Muito importante, né, Mai, também trabalhar ali com constelação também, com várias técnicas energéticas, o limpar das memórias do que esse animal também já teve. Agora, o porquê dessa família escolher esse animal e esse animal escolher essa família. Então, são questões que às vezes não estão ali também tão trabalhadas e represadas em sensações onde eu estou segurando no meu sistema nervoso e aí, pum, dá uma pane ali na comunicação, ok? Então, muito importante a gente olhar para todo o contexto de vida do que aquele paciente passou, do que aquele animalzinho passou, de como foi a vida dele, trabalhar isso energeticamente como um todo desde a raiz e também entender o porquê que aquela família teve essa conexão com aquele animal, né? Então, o sistema nervoso, a convulsão, ela tem muitas causas. Isso pode ser desde um tumorzinho, pode ser algo que é idiopático, é algo mesmo ali de dano cerebral, tá? Então, muito importante também a gente entender todo esse contexto, mas tem muita emoção ali que está represada, que foi não tão bem digerida, não tão bem sentida e que aí dá esses escapes convulsivos. O que você tem a acrescentar, Emma? Uma pergunta que eu faria para ela, respondendo a pergunta dela com uma pergunta, Exato. Se na família dela ela conhece alguma situação de algum quadro nesse sentido. Um tio, um avô, um parente, ainda que seja distante, essa é uma situação. Porque não é à toa em que houve ali um alinhamento e eles se atraíram. Exato. Mas cada caso é um caso. A gente tem até que, muitas vezes, abrir o sistema, o campo familiar na constelação para entender esse processo. Agora, Priscila, tem uma outra pergunta. Do câncer no fígado. Câncer no fígado. Vamos lá. Eu entendo que toda doença é exclusão. Quer dizer, eu não, Bert Hellinger, né? Aliás, não só Bert Hellinger, mas outros consteladores têm esse conceito. O fígado está muito ligado à raiva. Qualquer doença hepática que eu atenderia, eu pensaria e perguntaria para a tutora, tem muita raiva no teu sistema familiar? Né? Como é que é isso? Quais são os conflitos, os emaranhamentos, os problemas, né, que levaram de alguma forma, contribuir, porque a gente é responsável por iniciar, dinamizar, aumentar, agravar a doença do animal, o que não deve trazer nenhuma culpa para a gente. Isso é um processo natural. Né, isso de é muito importante. O animal está ali, muitas vezes, infelizmente, ele se contamina com a nossa toxicidade. Inclusive, uma grande dica se você quer ter animais saudáveis, seja saudável, né? Exatamente. E é isso que é muito importante, né, Má? O não se culpar, tá? Que foi o espaço em que eu entrei inicialmente, quando a gente descobriu, né, o tumor da Mel, digeri esse espaço, entendi esse espaço,
trabalhei ele, e a partir desse trabalho que foi onde a gente começou a cura da Mel, tá? Então, o que eu tenho para dizer aí para todos, e também nesse caso aí da pergunta da Vitória, todas as doenças, né, como o Marcos falou, são exclusões. E muitas vezes a gente tem essas emoções e que são enrustidas, tá? Ah, imagina, não, tristeza, não, imagina, eu sou super alegre. Raiva, não, imagina, super zen, tá tudo super tranquilo. Mas a gente tem momentos em que a gente não percebe e não trabalha direito as emoções. É escolha do animal estar naquele sistema familiar. É nossa obrigação, como seres humanos que estamos aqui, como guardiões, como tutores desses animais, zelarmos pelo equilíbrio deles. E vamos lá, a escolha deles estarem nesse nosso sistema familiar. Eles escolhem, tá, gente? Eles escolhem estar e eles escolhem não estar também. Então, como é nossa obrigação zelar pelo bem-estar deles, então tá aí. É a gente olhar para a nossa saúde, não só física, como emocional, como mental, nossa vibração, o que a gente pensa, diz e age. Esse direcionamento. Então, isso que o animal vem trazer para a gente também, mostrando e trazendo a gente para a presença. O que eu penso, como eu falo e como eu estou agindo. Tem um alinhamento? Porque se tem um alinhamento, esse é o caminho, tá? Ok, não, eu sinto a tristeza. Tá, ok, eu não falo isso. Não, eu falo, eu demonstro essa tristeza aqui nessa entrelinha. E olha aqui, tô agindo. O animal sinalizou. É a minha obrigação, como tutora, como humano, buscando uma evolução, olhar para esse animal, olhar para essa... Porque ele escolheu em amor incondicional a esse sistema familiar estar ali e nos ensinar. Ele está nos ensinando. A partir também daquela doença, a partir daquilo que ele está vibrando. Tá? Então, olhar, porque muitas vezes, e o que eu percebo, muitos tutores falam, nossa, eu não olho para essa questão em mim, mas olha, eu estou fazendo com o meu cachorro. Eu atendo muito paciente com Theta Healing, muito animal, que o tutor fala, gente, olha, eu não faço uma sessão de Theta Healing em mim, e eu estou fazendo para o meu cachorro. Eu não faço uma sessão de acupuntura em mim, doutora, e eu estou fazendo no meu cachorro. Então, é importante, sim, cuidar integralmente desse sistema. O animal, ele escolhe estar ali. A gente não tem que se culpar pelo que ele está mostrando. Ah, então essa doença é minha culpa? Não vamos entrar no vitimismo. Sim, foi por um desequilíbrio que você estava momentaneamente passando. Vamos olhar para ele e vamos tratar ele. E pronto. E a evolução, gente, a vida é aqui, é no agora, né, Má? É com tudo isso que também a gente está passando, é no aqui e no agora, é como você vai agir, é como você vai falar. É como você vai pensar, aquilo que você vai vibrar e reverberar para o outro. E é isso, gente, que o animal sente. A vibração não é o falar, é a vibração que a gente emana. Ok? Não chora, Vitória. Ela escreveu aqui, chorando muito. Não chore, não chore. Não se culpe, é leveza, né? Ou chore para limpar, tá? Mas chore. Chore. Não engula o choro também. Chore, mas lembra a xicrinha de café. Mas é a xicrinha de café, né, Má? Ô, Pri, você falou uma coisa, teve uma fala tua assim, a pessoa diz assim, eu não faço acupuntura em mim, mas faço no animal. Então, por que você não faz em você? Exato. Como é que você quer cuidar do outro se você não cuida de você? Exato. Veja, Priscila, a gente só pode ter a pretensão de cuidar de alguém, ainda que esse alguém seja um animal, na medida que você se cuida e está bem, não é verdade? Porque esse não cuidar de você é exatamente o que vai contribuir para que o animal adoeça. Exato, não e é sempre o que eu falo para esse tutor, eu falo, gente, então, mas vamos lá, que bom que você trouxe isso para sua consciência, né? O quanto você estava se negligenciando, que veio o seu animal com uma questão para que você olhasse e ver o quanto você está se negligenciando. Olha que presente, né? Então, vamos começar a tratar a partir daí. Né? Então, trazer esse equilíbrio, isso que a gente quer trazer muito para vocês, pessoal, esse equilíbrio, a importância de vocês notarem esse equilíbrio em vocês, trazerem entender a linguagem do corpo de vocês, começar a ouvir o corpo de vocês, ouvir o sistema familiar de vocês, entender, né, onde vocês estão inseridos, trabalho, relacionamento, e entender, sair do vitimismo, sair daquele espaço do mimimi, do vitimismo,
tá na hora, gente, é agora, né? O evoluir é agora, o mostrar a transmutação é agora. A veterinária tá abraçando muito isso, a gente está olhando cada vez mais para essa visão integrativa do animal, olhando essas emoções dele, trabalhando, possibilitando com muitas técnicas aí para trabalhar as emoções deles. Então, é isso, é o agora, é o transmutar e aprender com esses mestres animais, né? Você vê, Priscila, se a gente fosse olhar com um olhar negativo da culpa, quanta coisa nós fizemos na profissão que nós não faríamos hoje. Não é Exato, verdade? exato. Sim, sem dúvida. Agora, como é que a gente olha para esse passado? Com aprendizado. Sim. Então, a época que eu não era homeopata, né? Depois eu me tornei. Então, a gente aqui está numa grande escola, num grande aprendizado. Sim. Então, é incluir e aceitar, né, a nossa realidade. Exato, exatamente mesmo, isso mesmo. E o se absolver, né? Nós somos os nossos piores inquisidores. A gente se julga muito. E tá aí muita questão, né? O animal, ele nos ama incondicionalmente, ele ensina isso. Quantas vezes a gente já não ralhou, a gente já não brigou, a gente já não nem deu atenção pro bicho, ele tá lá, abanando o rabinho, ele tá ali tranquilo, ele não tá no julgamento. E ele ensina também muito a gente isso. E se a gente gira nisso, no julgamento, o quanto eu já fiz quando eu não era isso, o quanto aquilo, o quanto eu vibrei, é integrar, gente, somos parte de um todo. E a gente é uma totalidade muito maior do que a gente imagina. Então, integrar essa totalidade, parar de nos julgar, né? Entrar nesse espaço da percepção mais ampliada, vibracional mais elevada e agir a partir daí. E vocês têm disponível hoje, gente, muitas técnicas, muitas pessoas. Busquem isso, né? E é isso que a gente quer muito trazer aqui para vocês e que vocês aproveitem isso, trazendo as dúvidas de vocês, porque é a partir dessa nossa cura que a gente cura, né, o mundo ali fora. Né? Tem aquele ditado, você quer mudar o mundo? Comece por você, né, Mar? E é isso, né? Começar essa mudança a partir de vocês. E isso reflete em qualquer situação, em qualquer crise econômica, em qualquer pandemia ou em qualquer outra situação que não tenha nada nem mundial, mas que às vezes, o quanto às vezes essa crise está dentro somente da sua mente e do seu sistema familiar, daquilo que você vibra e daquilo que você está julgando e visualizando, né? E o quanto você está nessa tempestade, girando nisso, né? Nesse sufoco, nesse julgamento, nesse desespero. É sair disso, parar, olhar para a totalidade do seu ser. Olhar para o que o animal ensina para a gente. Essa alegria, né? Alegria de viver, alegria de estar ali o tempo inteiro, mesmo com uma doença, né? Eu lembro uma coisa muito importante que eu nem sei se eu te contei quando logo, né, depois do meu chilique, que eu chorava muito e o Júnior falou pra mim, você tá chorando por quê? A Mel nem sabe o que ela tem. Ela tá aí, ó, feliz e contente, abanando o rabinho. Não vela ela, né? Então é muito isso, é a gente elevar a nossa vibração, entender a totalidade e deixar o animal, que é um grande mestre, guiar a gente energeticamente para que a gente olhe para as nossas emoções. É isso que eles fazem. Exatamente. E, Priscila, no dia 3/4, sexta-feira, nós temos o nosso encontro e os nossos temas serão muito parecidos com esses, né? Inclusive, seria bacana as pessoas participarem lá, vai estar em aberto, né? Para que cada um conte a sua experiência. Isso aqui é muito bacana, porque são casos reais. Ninguém está aqui divagando, né, na teoria. Exato. Nós dois trabalhamos com consultório todos os dias, né? E essa é a nossa realidade, né, Priscila? E o que está acontecendo externamente com o mundo é reflexo do que está acontecendo com a gente internamente. Exato. Na verdade, o que está acontecendo externamente é a somatória do que cada um está tendo internamente. Exato. É por isso que é importante que cada um nesse momento se cure, para que o exterior também, em seguida, né, se cure também. Exato. Então, se vocês querem saber mais, e nessa palestra que a gente vai dar, como ela vai ser uma palestra que tem um pouquinho mais de tempo, vai ser aberta para que todos participem dinamicamente.
e eu quero trazer para vocês muitas práticas de como começar a entender energeticamente vocês, entender essa comunicação, alinhar essa comunicação com o animal, alinhando a comunicação também com você. Então a gente vai trazer também muita prática, né? Aprofundar bem nesse assunto e trazer muita prática para vocês nessa palestra. Então, como eu falei para vocês, vai ser uma palestra fechada, tá? Ela não vai estar em live por ter mais tempo, vai ser um mini curso, tá? E então vocês têm aí uma semana, comunica com a gente para reservar a sua vaga, ok? Porque são vagas, tem um número limitado de vagas, então comunica com a gente para que vocês reservem sua vaga e a gente continue aí esse assunto e amplie muito mais. Ele tem muito mais coisa, são anos, anos e anos aí de prática, né, Má? E muita coisa que a gente quer também trazer para que vocês comecem não só a melhorar vocês, mas também reverberar isso para o mundo, aí para o planeta Terra, gente. Para todos os animais que tem aí no planeta Terra e também para os animaizinhos de vocês. Para que a gente mude. Nós somos essa mudança, né? Vamos trazer essa consciência. Nós somos esse movimento de mudança. Começando na gente. É verdade. E Priscila, eu sou muito realista quando eu percebo que existe uma identificação muito grande do animal com o seu tutor. Eu digo para a pessoa, olha, a pessoa pergunta assim, doutor, meu cachorro vai ficar bom? E eu sou bastante sincero de dizer o seguinte, olha, se a senhora não melhorar, não tem como melhorar. Exato. Porque hoje a gente tem que ser muito objetivo, a gente tem que viver, de fato, essa realidade. Se é isso que a gente acredita, se a gente não melhorar, quem está do nosso lado? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente tem uma toxicidade que passa para os contactantes com a gente se relaciona. Né? Exato. E é o direcionamento, né, Má? Como é que eu vou estar aqui falando, como é que eu poderia estar aqui falando sobre cura se eu não tivesse vivenciado isso aqui em casa? Né? Então, esse é o direcionamento entre o que a gente acredita, vibra, fala e vive. É esse direcionamento, né? Bom, gente, acho que está acabando o nosso tempo. Foi uma delícia. Alguém mais tem dúvida? Então, vieram me avisar aqui agora, porque eu tô eu tô out no tempo. Eu continuaria aqui falando a madrugada inteira. Alguém mais alguma dúvida? Não se esqueçam, gente. Então, se inscrevam, tá? Conversem com a gente, mandem no direct pra gente para reservar a vaga de vocês na nossa live. Vai ser quando, Má? Sexta que vem, né? Dia 3. 3/4, sexta-feira, às 20 horas. Isso, às 20 horas. Vamos ter ali, acho que, vamos lá, no mínimo umas 2h30, 3 horas ali conversando, interagindo, aproveitando, muita prática, tá? Quero trazer muita prática para vocês poderem sair dessa palestra falando, uau, agora eu tô começando a entender isso e alinhar a minha vibração. A gente tem muita experiência para passar para vocês e muitas coisas que a gente quer, porque vocês melhorando, vocês reverberam isso para o mundo, isso volta, reverbera para a gente, o animal de vocês sente, enfim, é uma transmutação e é gratificante demais. Então, contem com a gente, né, Má? Fiquem à vontade. Um grande abraço para vocês. Beijo, gente. Foi lindo, amei, adorei aqui todos os comentários de todo mundo, a interação de vocês. Continuem, escrevam pra gente no direct, rede social ou nos nossos WhatsApps e reservem já suas vagas, tá bom? E estamos aqui para o que vocês precisarem. Vamos cuidar da saúde integral, né? Da gente, da natureza e dos nossos bichinhos, né, Má? É um prazer imenso. Gratidão. Um beijo. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Priscila. Tchau, tchau. Tchau. Má. Tchau.